Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje eu vou contar um testemunho meu, mas eu vou explicar um pouquinho mais por que eu preciso de ajuda para contar esse testemunho. Então, eu tenho a Camila aqui junto comigo para me ajudar. Boa noite, seja educada. Se tira de Osasco, mas boa noite. Não sei se você deixa eu falar. Não, eu vou trazer mais uma convidada. Vamos ver se ela vai ser mais educada, dar boa noite logo de cara. Só um segundo, deixa eu adicionar ela aí. Necessário isso. Se tem a chance de dar boa noite pessoal antes, entendeu? Vamos ver como é que é. A próxima convidada vai ser se ela vai agir com os moços. Aí vai, instrui, explica. Fica quieto, você quer apanhar ao vivo? Ao vivo. Enquanto a minha convidada de hoje é minha irmã, enquanto o Instagram conecta ali e está trazendo ela para participar com a gente hoje vai falar de um testemunho meu. Estou vendo ali entrando os nossos amigos que vão assistir com a gente hoje. Tem o Joe ali, a Gabi, minha prima também entraram. Boa noite, pessoal. Deixa eu tentar chamar a Kelly. Aí está ela. Aí está ela. Estava falando, Kelly, que hoje eu vou contar um testemunho meu. Normalmente eu estou aqui contando o testemunho das pessoas, mas que eu vou contar um testemunho meu, mas esse é um testemunho que eu preciso de ajuda para contar, e é por isso que eu tenho a Camila e você junto comigo hoje. Eu adverti a Camila porque ela não deu boa noite pessoal que está assistindo, eu vou te dar a chance de fazer isso sem uma advertência. Boa noite a todos. A Kelly é minha irmã, ela é minha irmã mais velha, e eu acho que é bem mais velha. Tô brincando. Nem ligo. Olha. Ao vivo ela não vai demonstrar que ela liga. Mas nós três, acho que desde que eu comecei a namorar com a Camila, principalmente quando foi passando o tempo que a gente estava junto, a Kelly sempre esteve bastante junto com a gente fez bastante coisa junto, participou ativamente das nossas vidas, da minha vida principalmente como minha irmã mais velha, e ela participou desse testemunho comigo e com a Camila. O testemunho que eu quero compartilhar hoje é um testemunho que aconteceu comigo de um acidente que eu sofri alguns anos atrás, em 2019. Eu gosto de contar os testemunhos contando o contexto para que a gente consiga extrair o máximo possível, e como a ideia do projeto aqui, o que a gente tem feito, para quem não viu nenhuma das lives anteriores, a ideia é a gente, através dos testemunhos, a gente entender, aprender, ver aquilo que Deus nos conta através do testemunho de algo que aconteceu na vida de alguém. E hoje eu quero compartilhar esse testemunho meu, de um acidente que aconteceu comigo, e um alerta de um spoiler, talvez, de algo que a gente vai voltar lá no final. Não foi um acidente simples ou algo pequeno que aconteceu comigo. Eu contei esse testemunho já algumas vezes para algumas pessoas. Eu lembro de contar esse testemunho num evento que teve na empresa, e eu comecei contando para o pessoal que o médico me disse quando eu fui na consulta de acompanhamento depois de já ter tido alta. O médico me disse que eu deveria agradecer o que quer que fosse, o quem quer que fosse que eu acreditava. Porque as pessoas que carregam as cicatrizes que eu tenho, muitas delas não saem do estado vegetativo. Elas vegetam para o resto das suas vidas. Então, hoje, contar esse testemunho todas as vezes que eu tenho a oportunidade é fazer isso que o médico me desafiou a fazer, agradecendo aquele que me salvou. E aí, começando um pouco da história do testemunho e contando o que estava acontecendo na minha vida em volta. Esse foi um acidente de carro que eu sofri, e em 2019, isso aconteceu em junho, acho que 15 dias depois do meu aniversário, e eu lembro que nós tínhamos acabado, eu e a Camila tínhamos acabado de voltar de Dubai, para onde a gente morou 2 anos. Isso para mim foi meio que marcante, um choque. Tem alguns estudos, alguns psicólogos, algumas pessoas que moraram fora do país que depois retornam, que
que descrevem que você tem uma síndrome que eles chamam do não pertencimento. É difícil para você se ajustar, por mais que você esteja familiarizado com várias das coisas que acontecem ali. Como fazia pouco tempo que a gente tinha voltado, eu estava no meio disso, tentando me familiarizar novamente com o meu país, com a minha cidade, com as coisas com que eu cresci, mas agora eu tinha uma outra referência para comparar. E também vinha no meu coração morar fora do Brasil por algum tempo, foi algo com que eu sempre sonhei. E algo que eu imaginava que eu iria conquistar mais para frente na minha vida, ou que iria durar mais, que seria algo de uma forma muito diferente do que a forma com que Deus fez. E a forma com que Deus fez foi muito boa. Foi muito além do que aquilo que eu conseguia pensar, imaginar, mas na nossa mente humana, na nossa fraqueza, o efeito colateral que isso gerou em mim, gerando junto com a volta do país, foi eu sentia como se eu não tivesse mais sonhos para serem conquistados. Eu tinha, sim, outros sonhos, outras coisas que eu ainda gostaria de conquistar, mas eu sentia como se eu não tivesse mais o direito de pedir mais nada para Deus, com que tudo aquilo que Deus poderia fazer na minha vida já tinha sido cumprido nessa experiência, porque foi muito maior do que o que eu pensava. Eu lembro que a Camila até brigava comigo, porque várias vezes, quando vinha algum assunto relacionado à morte, eu falava, na hora que Deus quiser, eu estou pronto. Ele já fez um monte de coisa na minha vida, eu estou pronto para ir a qualquer momento. E eu lembro que, eu não lembro o testemunho de quem que eu ouvi, ou por que esse pensamento me veio à cabeça, mas eu lembro de alguma coisa que me veio a fazer a pensar sobre cura. E eu ouvi essa conversa sobre cura, sobre milagres que Deus faz curando, e pensei comigo, eu nunca vou viver algo do tipo. Eu sou alguém saudável, eu tomo cuidado, eu não, se Deus quiser, eu nunca vou sofrer um acidente, eu nunca vou ter uma doença assim. Se Deus quiser, eu vou morrer de velhice ou de uma forma rápida, algo do tipo. E aí foi quando Deus mostrou que os planos dele eram diferentes. E isso me vem bastante à cabeça aquele versículo que a gente vê, tão conhecido, que está em Jeremias, que sabe que Deus fala que Ele é quem sabe os planos que tem para nós. Ele tem planos de nos abençoar, de nos prosperar, de fazer coisas boas nas nossas vidas. Então, às vezes a gente, isso de olhar os meus sonhos e ver que talvez não tivessem mais sonhos que eu pudesse pedir, começa na minha vida talvez alguns anos antes até, quando eu fui desafiado a colocar os meus sonhos na mão de Deus. Quando eu comecei a colocar os meus sonhos na mão de Deus, eu vi Ele executá-los num nível tão maior do que aquilo que eu conseguia pensar, que me gerou esse choque. Mas esse eu acho que é um choque positivo, é um choque que é um sinal de que a gente está andando com Deus e compreendendo o quão grande é o Deus que nós servimos, o quão maravilhoso é aquilo que Ele cumpre nas nossas vidas. Então esse era o contexto do que estava acontecendo na minha vida ali quando eu tive essa experiência. Eu lembro que no meio de tudo isso, um dia eu fui para o trabalho, eu consigo me lembrar que eu tive algumas reuniões naquele dia, e minha memória apagou no momento que eu saí da empresa. Eu lembro de estar dentro do carro e mandar uma mensagem para uma colega que ia no fretado comigo, falando, olha, hoje eu estou de carro, não vou de fretado. E eu saí com o carro depois disso. E eu me lembro de acordar só no hospital. E desse momento que eu mando a mensagem até o momento que eu acordo no hospital, aconteceram algumas coisas que na minha memória apagaram. E aí eu tenho a ajuda da Camila e da Kelly para contar. Conta um pouquinho, Camila, de como que você descobriu do acidente, o que aconteceu até esse momento que vocês me encontraram no hospital. Eu estava trabalhando, saí do trabalho, fui para a faculdade onde eu fazia pós-graduação. A gente morava em Osasco, eu trabalhava no Jabaquara, fazia a pós-graduação no Ipiranga. E aí do Jabaquara para o Ipiranga gastava aí mais ou menos 1 hora e pouco para ir de metrô. E eu saí do trabalho bem à tarde, eu estava me sentindo bem fisicamente, tudo tranquilo. Quando eu cheguei na faculdade era quase 18 horas. E aí me deu um mal-estar muito grande, assim, uma sensação que alguma coisa estava errado. E aí eu fiquei pensando que eu pudesse, que eu tava ficando doente, sabe? Quando você fica gripado, que você fica com o corpo cansado, você fica com uma sensação ruim, meio febril, assim. E aí eu achei que que eu ia ficar doente. Só que daí eu pensei, mas há 10 minutos atrás eu tava muito bem, eu tava animada, era uma terça-feira, então ainda era o começo da semana, eu ainda não estava muito cansada.
E aí eu achei estranho, eu falei, nossa, mas eu tava tão bem, porque normalmente quando você vai ficar doente, seu corpo vai ficando ao longo do dia. O meu, de repente, eu fiquei como se eu já estivesse ficando doente. Aí eu achei estranho, e aí eu fiquei com uma sensação de que alguma coisa tinha acontecido. E como eu tinha, na época, minhas duas avós vivas, hoje só tem uma, eu pensei que pudesse ter acontecido alguma coisa com uma delas. E aí eu liguei pra uma avó, ela tava bem, liguei pra outra, ela tava bem. Meu pai, eu não consegui falar, que eu também fiquei com essa sensação que podia ser alguma coisa com ele. E aí eu liguei pro Igor e ele não atendeu. Uh, Aí eu falei, pensei, ele deve estar dirigindo, depois eu ligo de novo. Aí passou um tempo que ele já deveria ter chegado em Osasco, liguei de novo, ele não atendeu, chamava e caía na caixa postal. Aí mandei mensagem no WhatsApp dizendo pra ele me ligar, ou me mandar mensagem, alguma coisa que eu tava preocupada, e aí ele não respondeu. Aí, como já tinha passado mais de uma hora que eu tava tentando falar com ele e não conseguia, aí eu liguei pra Kelly, na verdade, liguei na casa dos seus pais, né? Perguntando se ele tava lá. Eu acho que foi você que atendeu, né, Kelly, na minha ligação? Não? Deve ter sido sua mãe, então, porque você não tava em casa, né? Não. Eu acho que foi sua mãe, porque eu não lembro de ter falado com seu pai logo no começo. Eu falei com seu pai depois. E aí eles disseram que o Igor não tinha chegado em casa ainda. E aí ficou assim, por isso. Aí eu fiquei tentando entrar em contato com ele de novo, não conseguia, tentei várias vezes, até que deu o horário que eu tinha que ir pra aula. E aí eu cheguei na minha sala e falei para minhas amigas que tinha acontecido alguma coisa. Nesse momento, como ninguém conseguia localizar o Igor, eu já tive aconteceu alguma coisa com ele, porque ele não ficava muito tempo sem responder. O tempo que ele saiu de Guarulhos até chegar a Osasco, ele já teria chegado, porque naquele dia ele ia passar no shopping Plaza para trocar a pulseira do relógio que eu tinha dado para ele de aniversário. Então, o horário já era para ele estar em Osasco. E ele não estava, não respondia. Aí acho que o Gilberto, que é o pai dele, já foi onde a gente guardava o carro para ver se o carro estava lá, não estava. E aí eu na faculdade, me sentindo muito mal e falando para minhas amigas, aconteceu alguma coisa, e vocês estavam se movimentando nesse meio tempo, né? Aí conta aí o que vocês estavam fazendo nesse meio tempo. Então, você ligou e deu alerta que eu não conseguia falar com ele. E aí a gente começou, eu não estava em casa e o meu pai ligou perguntando: você tá com o Igor? Porque eu estava na igreja no ensaio, então ele poderia ter passado na igreja porque era comum ele estar lá. Não estava. Falei: não está comigo? Não, a gente não tinha combinado nada. Tá bom. Quando eu sair, terminar o ensaio, eu vou para casa. E aí eu comecei também, mesmo não estando em casa e sabendo que estavam procurando por ele, ligar também procurando. Ó, cadê você? Mandando mensagem. Aí quando eu cheguei em casa, tava todo mundo já em alerta. Não conseguimos falar. Nisso, eu tive a ideia de ligar na ABB de Guarulhos. Liguei e consegui falar com alguém da portaria e falei assim: moço, você precisa ver se ele tá aí. Você consegue ver? Vê se tem um carro no estacionamento, assim, assim, assado. Ele, mas moço, eu não posso sair. Por favor, a gente precisa saber se ele saiu daí. Pra gente começar a ter alguma indicação para onde começar a procurar. Se ele não tiver aí, a gente sabe que aconteceu uma coisa pelo caminho. E aí eu vou falar assim: liga daqui a pouco. Desliguei. No que eu desliguei, tocou o telefone residencial. Foi quando meu pai atendeu e quem era? Era o guarda rodoviário, dizendo que tinha acontecido um acidente e que o Igor estava no Hospital Geral de Guarulhos e que era para gente te deslocar até lá e que ele estava bem, entre aspas, é o que ele poderia dizer, e que era para a gente ir até lá, que ele estava lá. Foi assim que nós ficamos sabendo que o acidente tinha acontecido e que ele tinha sido socorrido e que já estava no hospital. A partir daí, a gente começamos a se movimentar, vamos, e eu e o Gilberto já estávamos saindo, abrimos o portão, o Daniel chegou, o nosso irmão. Aí que ele perguntou o que estava acontecendo, falou: ó, o Igor sofreu um acidente, estamos indo para o hospital de Guarulhos, que o guarda falou que ele está lá.
Aí minha mãe tava fritando os bifes, fazendo a janta. Vai ficar? Vou ficar. Ela ficou em casa, aí o Daniel foi te falar, Dani, fica aí com a mãe, faz companhia. Ele, não, eu vou também. Entramos 3 no carro e já ligamos pra Camila. Falou, Camila, então, recebemos uma ligação, realmente aconteceu um acidente, não sabemos detalhes, só pediram pra gente ir para o Hospital Geral de Guarulhos. E aí a Camila já Ela tava desesperada. E nós marcamos de nos encontrar, tipo assim, você vai até uma estação do metrô, que era caminho, para que a gente te encontre e possamos ir todos juntos para o hospital. E foi assim que aconteceu, né? Até que a gente foi se falando e conseguimos te buscar na estação do metrô e fomos até o hospital de Guarulhos, onde o guarda tinha indicado que o Igor estaria, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas para quem está ouvindo, quem precisa de serviço de rastreamento, tá aí a dica. Ó. Elas te acham. Não, mas no que você falou, Camila, e você tocou nisso também, que às vezes a gente tem a sensação de que alguma coisa está acontecendo. E vem na nossa cabeça pessoas em específicos. E aí comigo aconteceram já algumas vezes, e acho que não, eu devo estar ficando louco, não, eu devo ter visto uma foto da pessoa no Instagram, ou alguma coisa do tipo, por várias vezes a gente ignora esses sinais que vêm. E para a gente que é cristão, que acredita no Espírito Santo, no nosso relacionamento com Ele, as coisas que o efeito que Ele causa na nossa vida, isso é um agir do Espírito Santo. Já aconteceu comigo algumas vezes de eu pensar em alguma pessoa e mandar uma mensagem e a pessoa me dizer, obrigado. Eu estava passando por algo difícil exatamente naquele momento quando você me mandou a mensagem. Ou aconteceu isso e isso e isso no meu dia. Então, como aconteceu com a Camila e a Kelly quando ficou sabendo, quando o Espírito Santo nos dá sinais, assim, quando ele começa a trazer para a gente pessoas, a gente tem que aprender a ser mais obediente. E às vezes tudo aquilo que Deus quer que a gente faça é orar por aquela pessoa, é interceder. Porque quando a Camila sentiu, a gente não consegue saber no momento exato se era o momento que eu sofri o acidente ou que eu estava em dor, o que estava acontecendo exatamente, mas eu precisava da minha família, eu precisava da minha esposa. E o Espírito Santo, eu não tinha condições de falar, mas o Espírito Santo veio falar com ela. E responder a esses sinais, a esses impulsos, a esse toque, ser sensível ao Espírito Santo, nos ajuda a viver a nossa vida. Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele fala, é bom que eu suba, porque aí vocês receberão um ajudador. Então, a gente tem que ser mais sensível e mais submisso ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Camila, quem estava contando que nesse momento eles te ligaram, pelo que você falou, você já estava na faculdade nessa hora, né? Na verdade, eu tinha saído da faculdade. Era 8h30, na hora que eu estava já 1h30 na sala, passando mal, no sentido de não conseguir falar com ele, falando o tempo todo no WhatsApp com vocês. E acho que teve uma hora que vocês me ligaram, eu estava dentro da sala, eu saí para atender. Quando deu 8h30, eu tava numa crise, acho que de ansiedade, alguma coisa, que eu não tava conseguindo mais ficar parada. A sensação que eu tinha é que eu precisava correr. Eu queria correr, sentir o vento no meu rosto. E aí eu falei para minhas amigas, eu vou sair daqui, eu não tô conseguindo, eu não tava conseguindo, não tava lá, né? Eu tava realmente muito aflita. E eu falei pra professora que eu tava passando mal e que eu ia embora porque eu tava passando mal. Eu desci o elevador, saí do prédio da faculdade, eu ainda estava assim rodeando o muro para ir até a estação a pé. Antes de eu sair ali do muro da faculdade em si, foi quando a Kelly me ligou falando que ela tinha recebido a ligação, aí já era pouquinho depois das 8h30. E aí foi quando ela falou que tinham ligado, falado do seu acidente, que eles estavam indo para lá. Para quem mora em São Paulo, conhece a distância que é um lugar do outro. Vocês estavam em Osasco. Uhum. Eu estava no Ipiranga e o Igor estava em Guarulhos. Então era muito longe um ponto do outro. Era assim, coisas de 1 hora mais ou menos de distância de cada ponto. E aí vocês combinaram de me pegar na estação Tietê. Eu não sei como que eu cheguei na estação naquele dia, porque eu não sei, porque eu tinha que fazer baldeação, tudo, e a minha cabeça tava totalmente, eu tava fora da casinha, digamos assim.
Você falou uma vez ou algumas vezes, que era como naqueles filmes que a gente vê tudo passando em câmera lenta, né? E ao mesmo tempo tudo muito rápido. Quando você me ligou e você falou que ele tinha sofrido um acidente, o que eu senti é como se o chão tivesse abrido e eu tivesse caindo dentro do buraco, assim. Essa foi a minha sensação. E aí na hora eu já comecei a chorar, falando, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E você falava pra mim, calma, eles disseram que ele tá bem. E eu falei, como que eu vou saber se eles estão falando a verdade, se eles não estiverem falando a verdade? Porque eu, na minha cabeça, eu só ia acreditar que ele tava bem quando eu chegasse lá e visse. Porque eu tinha muito medo deles falarem, vai lá, ele tá bem, por não poder falar por telefone alguma coisa negativa, né? Então eu fiquei com muito medo naquele dia. E a minha sensação é como se tudo passasse muito rápido, como um vulto, quando você tá no metrô que vai passando tudo muito rápido, eu andando até a estação. E ao mesmo tempo que passava tudo muito rápido, eu só via os vultos das pessoas, era como se eu estivesse muito lenta, de eu não conseguir chegar, demorar muito para chegar até a estação, demorar muito para chegar até o Tietê, que aí quando eu encontrei vocês, eu acho que eu fiquei um pouco melhor depois que eu encontrei vocês. Mas ainda assim foi a gente super nervoso no carro, aquela agonia, não chegava nunca foi tão longe de Guarulhos. E o que você fazia enquanto você sentia essas coisas? Como que você... acho que você falou que Eu conversava com Deus, Eu saí chorava. falando sozinha na rua, falando alto, como se eu estivesse conversando com alguém, e gesticulando e olhando pro céu e fazendo assim com as mãos. E eu vi as pessoas parando e olhando pra mim, mas era como se eu tivesse doida realmente, como se eu tivesse saído do hospício e tava andando na rua. No metrô também, tava vazio, eu lembro que eu fui sentada, mas assim, ninguém sentou perto de mim porque eu tava realmente falando e clamando a Deus e chorando tudo ao mesmo tempo. Foi assim, uma sensação muito estranha. E Kelly, você já tem um hábito de andar falando sozinho na rua. Então, não vou perguntar se você falava sozinho na rua, não. Você estava no carro. Você estava no carro e pegar Pinheiros nesse horário é até menos pior do que a Tietê no horário que aconteceu. Mas ainda assim é um percurso grande de você receber uma ligação falando vem encontrar o seu familiar. Na verdade, você teve que pegar a Tietê, né? Porque vocês foram para Guarulhos também. Como que a Tietê nesse horário é aquele trânsito gostoso? Como que foi para você esse percurso? A Camila descreveu como ela se sentia. Você se lembra como que você se sentia? O que vinha à sua cabeça? Era um percurso que não acabava nunca. E a expectativa de esperar por ela, ela não chegava e a gente ficava meio... Que estação você tá? Falta muito, porque a gente queria chegar logo em Guarulhos. Mas a gente precisava encontrar com ela antes para que a gente fôssemos todos juntos. Porque eu nem ia chegar se vocês me esperassem, eu não ia nem saber como chegava lá. A gente ficou um tempo, a gente chegou primeiro que ela na estação e ficamos naquela expectativa. Vamos, Camila, chega, cada metrô que passava, fazer. Ela tá nesse, ela tá nesse, ela tá nesse. Aí ela chegou, ela já entrou no carro, a gente vamos, sabe? Aquela pressa e aqueles minutos não passavam, aquela marginal infinita, e a gente não sabia como era aquele hospital. A gente colocou no GPS e vamos, tinha que chegar, entendeu? Esse era o objetivo. E a Camila falou que ela orava, falava sozinha, gesticulava. O que você lembra que você fazia para lidar com a ansiedade, com os pensamentos enquanto isso? A gente chorava e falava, Deus, tá nas tuas mãos. Era só orar e tentar segurar essa ansiedade, esse medo. Era um mix de sentimentos. Medo, ansiedade, nervosismo. Era tudo muito bagunçado na cabeça, sabe? A gente não tinha muita noção do que a gente esperava, a gente chegar lá e encontrar, entendeu? Então a gente tinha era muito confuso. Foi aquele percurso, entendeu? Foi muito intenso por a forma como esse contexto que a gente contou que aconteceu, a Camila sentir o policial ligar, mas enquanto a gente falava, eu vim pensando que há várias situações e momentos nas nossas vidas que Deus nos faz passar por isso, né? Vem uma informação, algo que a gente precisa chegar em tal lugar, que algo vai acontecer em tal lugar. E aí pode ser, por exemplo, no caminho que a gente está para fazer uma entrevista de emprego, ou para ir para uma consulta para ver o resultado de um exame, ou algo do tipo que a jornada é perturbadora.
Porque a gente não... Por mais que a gente tenha esperança, a gente não sabe o que vai acontecer quando chega no destino. E essa é uma... A gente vê na Bíblia Deus agir assim de diversas formas, ou várias vezes e de diversas formas, em diversas situações diferentes, porque isso requer da gente fé. E Deus intencionalmente nos coloca em situações em que o policial podia ter ligado, ele já está na época dos celulares, ou o hospital ter feito um vídeo, alguma coisa falando, mas Deus nos coloca intencionalmente em situações onde a fé é necessária. E a fé, eu estava falando isso para um colega hoje mais cedo, sobre uma outra situação. Assim, a fé é necessária, ou Deus exige para a gente viver em fé, porque vão haver vários momentos na nossa vida que Ele é Deus e sabe o que vai acontecer, mas nós não. Nós não sabemos o que está acontecendo, o que nos espera quando a gente chegar no destino que Ele está nos enviando. Mas Ele sabe, e a fé é aquilo que nos permite dar esses passos no sentido que Ele nos disse, sem ao menos enxergar o que está na nossa frente, sem ao menos enxergar o próximo passo. E foi o que vocês falaram, né? Vocês oravam. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, quando eu não sei o que está à minha frente, quando eu não sei o quão difícil vai ser lá, a palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus me é de conforto, porque ela ilumina os meus caminhos, porque ela traz clareza onde está. Hoje a gente tem aprendido a lidar melhor com essas coisas, né? A ansiedade, a emoção, a preocupação, um pânico nesses momentos, é uma reação natural do corpo. Mas Deus nos provê aquilo que a gente precisa para passar por esses momentos através da palavra, através do nosso relacionamento com Deus. Mas essa aflição não acaba aí, né? Quando vocês chegaram no hospital, vocês se depararam comigo numa condição não tão boa. Eu não... Quem que começa contando como foi a chegada no hospital? Eu lembro de uma cena marcante, porque o hospital era grande, a gente não conhecia, e a gente estacionou de um lado onde já estava fechado, que não era o lado do hospital em si, deve ser consulta, alguma coisa do tipo. E o outro, ao lado onde o Igor estava, era do outro lado do prédio. Então a gente tinha que ir andando, dar a volta no prédio e ir andando. E saímos nós 4 do carro, eu, você, o seu pai e o seu irmão. E a gente com pressa, todo mundo naquela aflição, naquela angústia, a gente começou a correr do nada. Todo mundo junto começou a correr, a gente saiu literalmente correndo até chegar na outra portaria, né, na outra entrada do hospital. E lá tinham algumas pessoas na fila e a gente chegou todo mundo, os 4, todo mundo junto, como se fosse uma porta e nós 4 querendo entrar tudo ao mesmo tempo e não cabia nós 4 juntos. E aí a gente começou a falar todo mundo falando ao mesmo tempo com o segurança que ficava ali na porta. E aí ele falou que só podia entrar uma pessoa. E aí eu já me enfiei pra dentro sem nem perguntar se eu podia ir, mas eu já fui literalmente entrando. E aí eles me levaram lá pra onde o Igor estava. Eu fui a primeira pessoa a entrar, depois a gente conseguiu com que vocês entrassem também, mas foi tudo assim devagar nessa parte. Na hora que eu cheguei, depois eles liberaram o seu pai também, né? E aí a gente ficou nós dois ao mesmo tempo. Na hora que eu cheguei, ele estava deitado na maca, apagado, assim, dormindo no meio do corredor, com tinha alguns cortes na cabeça, assim, que tinha algodão, assim, com sangue, coisa do tipo. E aí eu já fui te acordando e tentando falar com você pra ver se você estava, como que você estava. E aí a primeira coisa que quando eu te acordei, você olhou pra mim e falou: quem é você? Aí eu fiquei já desesperada também, mas pelo menos você estava falando, né? Eu me assustei bastante quando você não me reconheceu. E aí foi rápido até, porque eu falei: como assim, Igor, quem eu sou, tal. Aí eu falei, aí você foi recobrando um pouco essa parte da sua consciência. Aí você perguntou onde que eu estou. Aí eu te expliquei que você estava no hospital, que você tinha sofrido um acidente e você não aceitava que era terça-feira, porque você só ficava com o carro na terça, o resto da semana ficava comigo. E você falava assim: não, hoje é segunda, eu não estava com o carro. Não, hoje é terça, você estava com o carro. E aí
você dormia de novo, aí daqui a pouco você acordava de novo, fazia as mesmas perguntas, onde que eu tô, o que aconteceu. Quando a primeira coisa, quando explicamos o acidente, você perguntou, eu machuquei alguém? Alguém se machucou? E aí eu falei que não, que era só você que estava no hospital. A gente ainda não tinha ainda entendido o que era o acidente, como que tinha acontecido, mas a informação que a gente tinha lá do hospital era que só você tinha sido levado para lá. As outras pessoas que estavam envolvidas no acidente, não. Aí depois seu pai entrou também, foi falar com você. Depois a Kelly entrou. O último a entrar acho que foi o Dani, né? Sim, o último a entrar foi o Dani. Eu lembro de vocês me contarem depois, porque nessa hora foi o que eu disse no começo. Eu não tenho muitas memórias disso, porque nessa hora eu estava... E é incrível como Deus configurou o nosso corpo em proteção. A minha memória foi apagada, provavelmente estava em muita dor. Mas vocês falam que era um hospital público ali, um hospital com poucos recursos, um pouco bem bagunçado. E vocês tiveram que ficar batalhando com o hospital para que eles cuidassem de mim, para que fossem tomadas ações para que eu recebesse o cuidado, né? O que os médicos disseram para vocês quando vocês conseguiram falar com os médicos sobre qual que era a minha condição, o que era esperado? Quando eu consegui falar com o médico, foi o neurocirurgião que veio para falar com a gente. Eu já me assustei, porque era neurocirurgião, e aí ele estava com o seu exame na mão, e aí ele estava mostrando para gente que você tinha sofrido um traumatismo craniano, né, através da concussão, e que você estava com uma hemorragia no lóbulo frontal. Sua cabeça, ele explicou que o cérebro inchou para proteger o seu cérebro, né? A cabeça incha para proteger o cérebro, na verdade, o cérebro inchou. E você estava com hemorragia e que você precisaria ficar na UTI para tomar as medicações necessárias, para ser acompanhado, para ir desinchando, para acompanhar de perto o desinchaço do cérebro que tinha que ocorrer. E aí, se não ocorresse o desinchar, se o cérebro não desinchasse e não estancasse a hemorragia, e aí você precisaria fazer uma cirurgia no cérebro para ajudar o cérebro a desinchar e a conter a hemorragia. Então, eles estavam sem vaga de UTI, então por isso você ainda estava lá no corredor, porque não tinha vaga de UTI, e eles estavam assim, esperando vaga de UTI. Aí eu expliquei pro médico que você tinha convênio e que a gente queria transferir você de hospital. E aí começou a saga para transferência de hospital, que demorou bastante. Isso era perto da meia-noite, talvez, umas 11 horas da noite, por aí, 10, 11. 10 horas, mais ou menos. Aí começou a saga para transferir você de hospital, porque convênio deu trabalho, hospital deu trabalho. Eu acho que eu não lembro, talvez faça mais de um mês que eu fiz a live com meu pai e a gente falando sobre a importância da persistência, né? Às vezes as coisas se manifestam de forma difícil, mas Deus continua no controle. Então, quando a gente persiste, quando a gente não desiste, quando a gente batalha, a gente colhe frutos incríveis, né? E graças a Deus, eu colho fruto da persistência de vocês. Eu lembro que poucos meses depois que eu tive alta, que o médico falou que estava tudo bem, eu vi uma notícia daquele mesmo hospital, de uma pessoa que sofreu um acidente na mesma estrada que eu sofri, em volta ali do hospital, que foi para o hospital e por falta de recursos do hospital, essa pessoa faleceu. Essa pessoa não sobreviveu, o hospital não conseguiu cuidar daquela pessoa. Eu não sei quais eram as condições, o quão era parecido com o meu caso, mas quando a gente tem pessoas que Deus coloca à nossa volta para cuidar da gente, para nos ajudar, faz toda a diferença. Porque naquele momento eu estava apagado, os momentos que eu acordava, como a Camila disse, eu lembro de ter acordado, eu lembro praticamente de uma vez que eu acordei e da Camila me falar que eu acordava de tempos em tempos, eu fazia as mesmas perguntas, e começava por uma pergunta que para eles talvez fosse bem assustadora: quem é você? Eu não reconhecia as pessoas que estavam à minha volta, então a minha capacidade de batalhar por mim mesmo, a minha capacidade intelectual ali, não me servia de nada. Mas Deus me cercou de pessoas que batalharam por mim quando eu não podia batalhar. Eu estava meditando sobre isso enquanto a gente preparava para essa live,
E me lembrou da história de Lázaro, o amigo de Jesus, que quando ele morre, Jesus vai até ele para encontrar. E quando Jesus chega ali, Jesus conversa com as irmãs de Lázaro. Ele conversa com Maria, ele conversa com Marta, e me é bonito o que acontece ali, porque Lázaro estava lá no túmulo, ele não tinha nada que Lázaro podia fazer. Mas Jesus, na conversa com a irmã dele, Marta, ele fala para Marta: se você crê, você vai ver a manifestação do meu poder. E aí Marta fala para ele assim: não, eu sei que o Senhor vai ressuscitar todos, e ele adverte ela falando: não, se você crê, você vai ver. Então, a fé da família de Lázaro ali, ele estava num túmulo já. Ele não tinha condições nenhuma de lutar por si, mas Deus, Jesus, o cercou de uma comunidade de familiares, de pessoas que batalharam por ele, e que a fé daquelas pessoas o ajudaram a viver o milagre que ele viveu. E a minha vida é um testemunho disso nos nossos tempos. Não foi a minha força, a minha capacidade ali, mas Deus, e Deus utilizou de vocês, do meu pai, do meu irmão, das pessoas que estiveram ali orando e batalhando para que eu vivesse esse milagre. E uma das coisas que você me contou depois que me marcou é que a gente foi recebendo várias notícias, vocês foram recebendo várias notícias incertas de qual era a minha condição, mas os médicos não podiam garantir quais eram os próximos passos e se eu me recuperaria. E você mencionou que você estava olhando na minha carteira e você encontrou um bilhete ali, né? Você conta um pouquinho do que foi isso. A gente tinha se dividido, né, no hospital. A Kelly estava cuidando da transferência do convênio, ligando no convênio e pedindo agilidade. Seu pai foi resolver o problema do carro, porque tinha ainda que ficavam ligando, falando que tinha que... Né, nessa hora já era madrugada e o pessoal da polícia rodoviária ficava ligando pra gente, falando que tinha que ir lá retirar o carro de madrugada e o Igor no hospital e a gente tentando resolver, então a gente se dividiu. Teve uma parte que a Kelly ficou tentando a transferência, o seu pai foi resolver o problema do carro, o Dani ficou com você, e aí eu ia com a Kelly tentar ver o negócio convênio, porque precisava de uma autorização do hospital, e aí ninguém achava a pessoa, ficava circulando. E aí quando tava... A gente foi uma madrugada muito intensa, né? E aí, quando a gente estava toda nessa rotatividade, nós quatro, teve uma hora que eu acho que a Kelly e o Dani estavam com você, e eu fui lá pra fora com o seu pai, porque a gente também não podia ficar todo mundo lá com você, era uma pessoa só. E aí eu fui lá pra fora, na parte assim da recepção, e aí eu tava com a sua carteira na mão, que nesse meio tempo seu pai já tinha recuperado as suas coisas pessoais. E aí eu fui ver a sua carteira, porque a gente não anda o dinheiro na carteira. Mas naquele dia eu sei que tinha um cento e poucos reais, que eu não lembro por que você tinha sacado a gente usar aquele valor em espécie. E aí eu fui conferir os documentos, se estavam todos lá, se o dinheiro estava lá. E aí eu fiquei vasculhando a sua carteira, e aí eu achei um bilhete que estava todo amassado, dobrado, todo amassado, todo remendado já numa folha. E aí aquele bilhete que você escreveu com a sua letra, e aí eu mostrei, comecei a chorar e mostrei pro seu pai. Você quer ler? Deixa eu ler. Esse, na verdade, é um bilhete que eu escrevi por volta de 2012. Eu lembro que eu estava trabalhando e a gente estava falando da importância da sensibilidade, de ter sensibilidade ao Espírito Santo. Né? Eu ouvia como se Deus me dissesse: escreve. E eu fiquei: não, mas agora eu estou ficando louco. Agora me vem voz dizendo o que eu vou escrever. Mas me submeti e fui escrever. E eu escrevi: nem o porvir, nem o que se passou podem colocar em dúvida a minha convicção de que o Senhor tem pleno controle de tudo o que ocorre e dos resultados. A minha esperança e fé estão em Ti. A gente até colocou num porta-retrato que fica do lado da nossa cama. Eu escrevi esse bilhete no momento que eu estava bem, estava no trabalho sozinho, e me veio isso e não sabia o porquê que Deus estava me pedindo para escrever esse bilhete. E se passaram anos, provavelmente por volta de 2012 foi quando eu escrevi esse bilhete, talvez até um pouco antes, que eu me lembro a mesa que eu estava, no departamento que eu trabalhava, e eu mudei de carteira várias vezes, eu mudei de país, voltei para o Brasil,
E eu sentia no coração de que eu deveria manter aquele bilhete ali. E a Camila falou que naquele dia a gente tinha R$ 100 na carteira. Eu não costumava andar com dinheiro na carteira por medo de ser assaltado, mas naquele dia a gente tinha aquela quantia ali. E quando a Camila pegou a minha carteira para olhar se todas as minhas coisas estavam ali, não estava. Provavelmente quem socorreu, alguém que teve acesso à minha carteira, retirou dali aquele dinheiro. Mas olha como Deus é maravilhoso. Aquela pessoa que retirou o dinheiro, com certeza não teve boas intenções, mas Deus usou até mesmo aquela boa intenção, aquela má intenção, para retirar aquilo que não precisava estar ali naquele momento, para entregar aquilo que precisava estar. Talvez se os R$ 100 estivessem ali, a Camila não teria visto o bilhete, e agora ele está nesse porta-retrato, mas ele estava todo amassado, dobrado, pequenininho lá dentro. Ele está bem remendado, acho que não vai dar para ver no vídeo, mas ele está bem remendado. Eu colei ele, porque estava dobrado já há muito tempo, então estava rasgando. Eu remendei algumas partes para colocar no porta-retrato. Então, às vezes Deus tira da nossa vida coisas que a gente até queria que estivessem ali, mas para que aquilo que é necessário que apareça naquele momento apareça. Eu perdi R$ 100 ali, mas naqueles R$ 100 não era nada comparado com o consolo, aquilo que Deus precisava entregar para a gente passar por aquele momento. Às vezes a gente gasta muito tempo lamentando por aquilo que Deus já retirou da nossa vida, seja uma quantia de dinheiro, sejam pessoas que estavam à nossa volta, e deixa de agradecer por aquilo que Deus colocou naquele momento. E esquece de que Ele conhece, Ele sabe. Se Ele só permitiu com que o dinheiro fosse removido, mas o bilhete estivesse ali, era porque era disso que eu e a minha família precisávamos naquele momento. Porque aquela era a provisão para aquele momento. Os R$ 100 não mudaria a minha saúde, mas esse bilhete fortaleceu a nossa fé para a gente passar por esse momento. E eu lembro que eu tenho poucas memórias do corredor do hospital ali, mas eu lembro do meu pai me levando no banheiro, dele mexendo comigo, dele tentando me ajudar. E eu me lembro que eu fui escorado nele até o banheiro. E enquanto a gente ia até o banheiro, eu lembro da gente... meu pai me contou depois que eu falei para ele, pai, vamos louvar o Senhor. E eu disse para ele qual louvor a gente iria louvar. E a gente começou a louvar juntos naquele corredor. E como o hospital estava cheio, eu lembro que eu tenho poucas memórias de muitas pessoas ali, e eu não consigo imaginar, eu acho que eu estava com as roupas do hospital, não sei que grupo que eu estava, mas as pessoas conseguiam ver que eu não tinha condições nem de andar por mim mesmo, eu precisava do meu pai ali. Você, na verdade, nem poderia ter levantado da cama, que você insistiu que você só ia conseguir fazer xixi no banheiro. Então a gente teve que ir atrás do médico para ele autorizar você a ir no banheiro. Demorou ainda, você ficou insistindo para ir no banheiro, e aí a gente não encontrava mais o médico porque estava tudo muito lotado. Então a gente ainda teve que ficar procurando o médico para você poder levantar. E assim, sem condições nenhuma, e notoriamente para quem estava à minha volta, naquele momento que o Espírito Santo, porque de novo eu não tinha condições mentais, mas o que o Espírito Santo levou no nosso coração foi de louvar. Eu tenho meditado nisso fazem meses e tenho tentado colocar cada vez mais em prática. Tem momentos que a gente está travando batalhas, ou a gente está perto de conquistar alguma coisa, está perto de viver algo que Deus colocou nas nossas vidas, em que a gente se distrai. A gente foca no dinheiro que talvez não tivesse na carteira, no hospital cheio, ou em diversas coisas, quando o que nos é necessário naquele momento é louvar. Tem uma passagem bíblica muito icônica e bonita, que é quando o povo de Israel está para entrar na Terra Prometida, eles têm a cidade de Jericó que está à frente deles, e aquela cidade tinha uma muralha fortificando, impedindo que eles entrassem e conquistassem. E a estratégia que Deus dá para eles vencerem aquela batalha é uma estratégia que a gente precisa aprender a ter nas nossas vidas. Deus não disse para eles, olha, eu vou ensinar a primeira pólvora, ou a dinamite, ou vocês vão andar em volta do muro e vocês vão louvar. Às vezes o que está entre nós e a promessa de Deus é o nosso louvor. Ao invés de abrir as nossas bocas para murmurar, para reclamar daquilo que ainda não aconteceu, são nesses momentos em que a gente declara quem é o nosso Deus, porque a muralha pode ser grande, a circunstância pode ser desafiadora. Eu não tinha intelecto, mas o meu Deus continuava a ser Deus. Ele continuava a ser o Todo-Poderoso. Ele continuava a ser aquele que segurava a minha vida nas mãos dele. Então, por mais que todas as circunstâncias estivessem contrárias, eu ainda tinha motivos para louvar. Eu ainda tinha motivos para adorar.
E foi isso que o Espírito Santo me levou a fazer. Desse primeiro momento do hospital, uma das poucas memórias que tem, uma outra que me vem, foi um momento que eu acordei e eu lembro de sentir dor. Foi uma dessas vezes que eu perguntei para a Camila e ela me explicou o que estava acontecendo. E eu sentia tanta dor, eu me sentia tão fraco, que a única coisa que eu consegui fazer foi uma oração. Eu lembro de dizer para Deus, Deus, se o Senhor, meus ossos, eles não vão conseguir louvar. Se o Senhor ainda tiver louvor para ser proclamado dos meus lábios, eu sei que o Senhor vai me levantar. E eu apaguei. Foi tudo que eu consegui falar. Eu não tinha forças nem para orar naquele momento. Foi a única oração que eu consegui fazer, de colocar a minha vida, a minha confiança em Deus. Então, como nessa história do povo de Israel em frente à muralha de Jericó, a nossa confiança, independente do momento, tem que estar em Deus. E pode ser momentos em que a gente vai encontrar motivos fáceis para louvar ou vai faltar tudo. Mas quando a gente olha para Ele, a gente sempre encontra motivos para declarar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele cuida de nós. E isso foi parte do que aconteceu nesse primeiro hospital. Mas aí, por todas essas conduções, vocês conseguiram me transferir. E aí conta um pouquinho do que foi quando a gente chega naquele outro hospital e os próximos dias, o que foi acontecendo. Kelly, você estava ainda nessa hora, quando ele chegou no hospital? Sim, porque a gente guardou 12 horas para conseguir essa transferência, noção do qual era a necessidade dele. E um detalhe que acho que a gente não falou, que o guarda só conseguiu entrar em contato conosco porque você lembrou do telefone residencial, o número antigo que a gente tinha, que a gente tem até hoje em casa. Então, Deus deu para você esse lapso de memória do número do telefone da casa dos nossos pais. Foi aí que eles conseguiram nos encontrar para comunicar o que tinha acontecido. E aquele hospital era terrível, porque foi uma luta a gente entender como fazia o processo de transferência. E a solicitação que vinha do hospital onde você estava, porque eles precisavam passar qual era a sua necessidade. E a sua necessidade era de um leito de UTI, de uma ambulância UTI para ser transferido. Então, esse processo de conseguir essa vaga, de conseguir essa ambulância, demorou 12 horas. A gente chegou lá por volta das 10 da noite, a ambulância chegou próximo das 9 da manhã apenas. Nós passamos a manhã inteira nessa expectativa dessa vaga sair, dessa ambulância ser liberada. Então eu ficava ligando de 1 em 1 hora no convênio, saiu a vaga, saiu a ambulância, saiu a vaga, saiu a ambulância, porque a gente não aguentava mais ver você no corredor com dor também, porque eles simplesmente te socorreram, eles não tinham como te tratar, cuidar de você naquele hospital. Então a gente precisava tirar você dali para que você fosse cuidado, fosse tratado. Como você precisava de um cuidado específico e que eles não tinham recursos ali para isso. Então foi uma madrugada assim intensa, mas graças a Deus conseguimos, e aí foi feita a remoção através dessa ambulância que eles conseguiram enviar lá para Guarulhos, e você foi transferido de Guarulhos para o hospital que ficava aqui em São Paulo, uma região bem movimentada, né? 5 de maio, a Liberdade ali, bem gostoso o trânsito. Bem, nossa, a gente lembra a emoção, né? Nessa questão da transferência, teve uma hora que você ligou lá e aí o convênio disse que estava pendente a informação do hospital, porque tinha que falar que tipo de leito, que especialidade que era, tudo certinho. E tinha um documento que tinha que ser enviado do hospital para o convênio. E tinha uma pessoa na madrugada só que fazia isso, que era uma enfermeira-chefe, alguma coisa do tipo, que ela cuidava da parte administrativa à noite. E aí era difícil de encontrar ela, porque ela cuidava de toda a parte administrativa. Ela cuidava de óbito para despachar corpo, essas coisas, das transferências, de toda essa parte burocrática.
E aí eu ficava indo atrás dela, era difícil de achar, a sala era longe da onde estava a internação, e toda hora eu tinha que ir atrás dela, porque ela falava que já ia enviar e não ligava, você ligava no convênio, falava que não tinha recebido. E aí eu ficava atrás dela, até teve uma hora que ela não estava na sala e eu ficava procurando ela pelo hospital, e aí me disseram que ela tinha ido fazer um óbito lá no necrotério, e aí eu fui atrás dela, eu entrei, cheguei a entrar, era assim, era tão precária a situação que eu, uma pessoa comum, consegui entrar dentro do necrotério de um hospital. E ela não estava lá quando eu entrei, ela não estava lá e eu já saí rapidinho, que eu não ia ficar lá dando sopa também. E aí eu achei ela depois em outra situação, mas era tão precário que a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que ficar indo atrás das pessoas e a internação, as enfermeiras não estavam dando a medicação para ele, que ele tinha que tomar, se não me engano, 8 remédios, ele não estava tomando nenhum. E ele reclamava, toda vez que ele acordava, ele reclamava de dor. Então eu tinha que ir atrás. Aí eu fui atrás do médico para falar que ele estava com dor. E aí foi quando o médico falou que tinha receitado 8 remédios para ele, mas ele não estava tomando nenhum. Aí ele pediu para falar com a enfermeira. Aí fomos atrás da enfermeira. A enfermeira falou que só ia poder dar as medicações se internasse ele, que ele ainda não estava internado, já era madrugada. E aí a gente falava, ele vai ser transferido. E aí ela falava, eu só vou dar medicação para acompanhar quando internar. E aí a gente falou, então interna, que quando chegar a ambulância desinterna. Então, se essa é o que tá faltando. E aí internaram ele, tiraram ele do corredor da frente, colocaram no corredor de trás. E aí isso a gente olhava um pro outro e falava, não é possível isso, não é possível que isso quer internar. É aquilo que eu falei, né? Meses depois, eu li uma notícia, ouvi no jornal daquele hospital de uma pessoa que faleceu ali. Porque realmente era um hospital sem a organização e os recursos para cuidar de pessoas que estavam em condições críticas como era a minha. E o esforço de vocês foi o que Deus se utilizou para salvar, para proteger a minha vida. E quando vocês chegaram quando eu fui transferido para o segundo hospital, lá já tinham condições melhores. Mas o que foi dito pelos médicos? O que vocês lembram que... Você lembra disso, Kelly? O que a médica falou quando a gente chegou? Eu lembro que ficou na observação, aguardando o leito também. Uhum. Também estavam investigando e tentando entender, pegando todo o pouco de recurso que eles tiveram no hospital de Guarulhos, os exames, para entender exatamente o quadro. E aí eles conseguiram entender que era um caso de UTI. E aí, aguardando também esse leito, né? A médica que... Observação, né? Lá embaixo. E isso eu lembro bem claro que ficou durante algum tempo até essa vaga na UTI. A médica que estava acompanhando, que chegou, que foi a primeira que recebeu ele, na verdade, quando ela olhou os relatórios e o exame, ela falou que era um caso de UTI e que ele já tinha que estar na UTI, já era para ele estar na UTI, porque como era um caso de traumatismo e hemorragia no lóbulo, as primeiras horas eram as mais importantes para o desinchaço do cérebro, para tomar a medicação a medicação na veia correta, né? Porque é uma medicação que precisava de UTI para ter o acompanhamento. Então, as primeiras horas eram as mais importantes. Então, ele já estava... Isso já devia ser lá para umas 10, 11 horas da manhã. Já tinha passado muito mais de 12 horas do acidente e ele ainda não estava recebendo o tratamento que precisava ainda, né? O tratamento demorou a chegar, né? Por causa de todo esse processo que ter atendido no hospital, o mais próximo do acidente, na verdade, né? É que a gente precisa gravar nas nossas vidas, né? Que a gente tem que batalhar para ter os melhores recursos que Deus nos possibilita ter através dos nossos esforços, mas no final, quem garante as nossas vidas, quem nos mantém de pé é Deus. Eu tinha um bom convênio, mas aonde eu sofri o acidente, o hospital mais próximo, aonde eu poderia ser socorrido era ali. Então, não era sobre
as condições financeiras ou do convênio que a empresa que eu trabalhava podia me oferecer. Sempre foi e sempre vai ser sobre aquilo que Deus determina. E quando a gente não coloca isso em mente, a gente começa a colocar a nossa confiança em coisas que elas não têm a capacidade de garantir as nossas vidas, de nos proteger em momentos que a gente passa por coisas, talvez experiências menos intensas do que essa que nós passamos, mas experiências que igualmente vão nos ajudar a lembrar de que só existe um Deus. Só existe um que pode fazer tudo por nós. E nós só vamos viver em plenitude, só vamos desfrutar de tudo aquilo que nosso coração anseia quando a nossa confiança está nele. E vocês falando do segundo hospital, eu lembro que quando ali eu já comecei a ter um pouco mais de memória, eu me lembro de ter bastante dor, de ter vocês à minha volta, e isso foi algo muito marcante para mim, porque eu lembro muito pouco da dor. Eu lembro de pedir a morfina, de pedir os remédios para que eu conseguisse suportar a dor, mas o que ficou mais gravado para mim dessa experiência dentro desse hospital foi cada vez que eu acordava, eu ter alguém do lado da minha cama. Eu não tenho a memória de ter acordado nenhuma vez e não ter encontrado alguém da minha família, um amigo à minha volta. E eu sabia, as pessoas vinham e me diziam, nós estamos orando por você, nós estamos aqui, estamos com você e tudo, você vai ficar bem. Então, isso foi essencial para que eu conseguisse me recuperar. Eu estava pensando sobre isso e me lembrei da uma passagem na Bíblia de quando o apóstolo Pedro, ele é preso. E ele é preso logo depois de terem matado um outro apóstolo que era Tiago. Então a expectativa de Pedro e da igreja como um todo era: vão matar Pedro, ele é o próximo a ser um mártir da igreja. E Pedro ele está naquela prisão com vários guardas, colocado como um prisioneiro perigoso ali. E Pedro, a Bíblia fala que ele vai dormir. Ele entrega para Deus, realmente vai dormir. Só que enquanto Pedro está dormindo, a igreja está reunida. Haviam pessoas que partilhando da fé de Pedro, que serviam a Jesus, que buscavam Jesus, que estavam reunidos orando por Pedro. Então, enquanto Pedro estava dormindo, enquanto ele estava num lugar onde não tinha condições, a oração daquelas pessoas gerou um movimento que fez com que um anjo fosse ali e libertasse Pedro de uma prisão que tinha provavelmente a sentença de morte para ele no dia seguinte. E eu vivi e vi isso acontecer na minha vida quando eu, de novo, não tinha condições, mas cada vez que eu acordava, via alguém da minha família comigo ali, e depois vocês me contando, olha, eu vi no quarto, pessoas que eu não lembro de terem me visitado, eu lembro de vocês falarem, olha, eu cheguei e tinha uma pessoa lá orando por você, tinha alguém clamando pela sua vida, tinha gente nos dando força ali. O quão importante, mais uma vez, eu destaco isso, a comunidade, os laços que Deus nos permite ter, porque no momento em que a gente não tem forças, Deus nos permite desfrutar da força da comunidade que está à nossa volta. E eu estou aqui hoje, eu vivi esse milagre, porque Deus me rodeou de pessoas que me amam e que se submetem a Ele, que se submetem à vontade dEle para que tanto eu quanto elas possam viver essas coisas. Eu fiquei, eu acho que 4 dias nesse hospital, que praticamente um dia naquele outro hospital, um meio-dia e o outro... no sábado. Os outros 4 dias nesse segundo hospital com condições melhores. Eu lembro muito pouco, eu lembro das pessoas e lembro de eu tendo alta. O que vocês lembram desses dias? O que aconteceu ali? Quer falar, Kelly? Pode falar. Não, pode falar. Eu lembro... Não, eu lembro do processo na UTI, né? Que ele subiu, que toda vez que ele acordava realmente estava sempre pedindo medicação, com dor. Eu lembro que eu acompanhei você em um exame, eu não lembro se foi uma ressonância, uma tomografia, que você tinha que entrar no equipamento e que você reclamava o tempo todo de dor e apertava a campanha e falava para eles, eu tô com dor, eu não vou conseguir. Eles falavam, aguenta mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco, a gente precisa terminar o seu exame. Eu lembro de acompanhar em um dos dias que eu estive na sua visita, acompanhar você nos exames e você estava sempre reclamando, sempre pedindo medicação, porque a dor era constante. A dor te incomodava muito durante esse processo que você passou, desses dias que você precisou ficar para
que fosse cuidado, né? Que fosse tratado esse trauma que você tinha na cabeça. Eu lembro que uma das poucas coisas que eu lembro, talvez seja desse exame, dessa ressonância, que até nesse momento eu conseguia ser o mais chato possível. Que eu lembro que eu apertei o botão e falei assim, eu tô com muita dor. O cara falou, vai levar 1 minuto para terminar. E beleza, eu soltei a campainha. Deu 60 segundos, deu 62 segundos, eu apertei de novo. Falei, eu tô com muita dor. Ele falou, pô, agora vai ter que voltar todo o exame, você atrapalhou. Eu falei, você falou 1 minuto. Se passaram 1 minuto e 2 segundos. Então, vamos fazer assim agora. São 120 segundos, exatamente. Você consegue ficar quietinho sem apertar a campainha para que a gente conclua o exame? Tá, tudo bem. Até Eu que digo. E o que você lembra do... Você sofreu um acidente na quinta-feira à tarde, né? Por volta, perto das 18. A gente ficou a madrugada de quarta-feira. De quarta-feira pela manhã você chegou no hospital do convênio, né? Particular. Aí você ficou ali esperando aguardar para UTI. Eu acho que foi na quarta, então, que você ficou com ele no exame. Não, você foi embora comigo, né? Quarta-feira, depois que nós chegamos no Hospital da Liberdade, nós duas ficamos até um pouco tarde. Da tarde. Eu e você. Aí ficou lá minha mãe, acho que a Sônia, a tia Fátima, e nós viemos para casa. Aí eu fiquei em casa, e aí você acho que se trocou e voltou para passar a noite. Eu, na verdade, eu tinha um trabalho, um seminário para apresentar na faculdade e era o último dia daquela matéria daquela professora. E o trabalho estava comigo, os slides, tudo estava no meu computador, eu ainda não tinha mandado para ninguém. Então eu tive que ir para casa para mandar esse trabalho para as meninas e eu ainda fui para a faculdade para apresentar porque era a única oportunidade de nota que eu ia ter. E aí da faculdade da quarta-feira eu fui para o hospital porque na minha intenção de passar a noite com ele lá. Só que não me deixaram passar a noite porque era UTI e ele era maior de idade, né? Só poderia, no caso, se fosse uma pessoa menor. E aí eu tive que voltar para casa. Lá o Lu me encontrou lá, porque ele tinha ido tentar visitar ele e também não tinha conseguido por causa do horário, já tinha passado o horário de visita. E aí nós voltamos para Osasco. E no dia seguinte era feriado, porque era feriado de Corpus Christi. Então, na quinta-feira, que eu fui pro hospital cedo, foi todo mundo que visitou ele foi praticamente na quinta-feira, porque era feriado. Então, na quinta-feira eu fiquei praticamente o dia todo no hospital, mas eu estive com ele poucas vezes, porque foi realmente muita gente visitar. Então, foi um sobe e desce da UTI e a gente não conseguiu ficar tanto tempo lá. Só que quando eu conseguia falar com ele, eu entrava e você falava que queria mais morfina. Ele falou pro médico, eu quero mais morfina. Aí chamava a enfermeira falou numa vez, não, já não tem como dar mais, já tá no máximo, não pode te dar mais morfina. E aí você reclamava pra mim que você tava sentindo muita dor. Quando ia outras pessoas, todo mundo falava, ele tá falando, ele tá bem, que bom. Quando eu entrava era morfina, eu tô com dor. Eu tava confuso, eu achei que seu nome era Morfina. Tá, entendi. Aí na sexta-feira eu também fiquei bastante tempo no hospital porque era feriado prolongado para mim, eu não trabalhava na sexta, então também fiquei bastante tempo lá no hospital com ele, mas assim, na UTI não podia ficar muito tempo, então eu tinha que ficar subindo e descendo. E aí foi na sexta-feira à tarde, você estava lá também, acho que seus pais também estavam, quando ele teve alta da UTI para ir pro quarto. Isso, acho que foi nessa sexta-feira que a gente fez o exame. Eu não sei qual foi. Nós fizemos o exame, que ele foi lá. E aí foi sexta? Acho que foi sexta, né? Que ele teve alta. Que ele ficou só um dia depois no quarto, né? Na sexta ele foi pro quarto e no sábado ele teve alta. Aí eu estava pensando sobre isso e tudo que vocês disseram me fez lembrar daquela passagem que a gente tem aqueles 3 jovens bem leais a Deus, que é dito para eles, olha, ou vocês desobedecem a Deus e adoram essa estátua, ou a gente joga vocês na fogueira. E eles, com uma coragem, com uma fé exemplar, dizem, não,
joga a gente na fogueira. O nosso Deus tem o poder de nos livrar da fogueira. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos adorar você, porque essa é a definição de Deus. E é incrível, porque quando eles são jogados na fogueira, a Bíblia, o relato da Bíblia é que a fogueira está tão quente que as pessoas que jogam eles na fogueira são queimadas ali na hora e morrem, de tão quente que estava. Elas não entraram na fogueira, é só de jogar eles. E quando eles estão lá dentro, são os 3 jogados, amarrados. O rei da época, Nabucodonosor, ele olha e ele começa a questionar os seus conselheiros. Ele fala assim, peraí, eu joguei 3 amarrados lá dentro. Eu vejo 4 andando livremente. E o quarto tem a aparência do Filho do Homem. Tem a aparência de Jesus, de Deus ali. E quando ele pede para... Ele fica tão abismado que ele pede para encerrar a fornalha. E quando tiram eles, a Bíblia fala que eles nem sequer cheiravam a queimada. E aí ele se rende e começa e diz que deveria ser adorado o Deus que nos livrou. Mas olha como Jesus é maravilhoso. Tem situações que a gente desejaria não passar. Tem coisas na nossa vida que são doídas, são sofridas. Eu não queria sofrer um acidente de carro, eu não queria passar por tudo isso, eu não queria que a minha família tivesse passado por tudo isso. Mas Deus não me livrou de passar por isso, mas me livrou em meio à prova. Ele foi aquele que esteve comigo ali. Então, tem coisas que nós não queremos passar e nós pedimos para Deus nos livrar e que talvez Deus não nos livre dessas coisas. Mas que, se nós tivermos que passar por ela, nós podemos ter a convicção que o nosso Deus é um Deus que, se Ele não livra da fogueira, Ele está com a gente na fogueira. Ele nos livra lá dentro. Então, o meu testemunho, tudo aquilo que eu passei, para mim é muito fácil dizer, para mim é uma evidência clara disso que eu estou dizendo, porque vocês estão conversando comigo aqui agora, vocês ouvem as minhas palavras, vocês ouvem o que aconteceu, e eu lembro que para mim, quando eu saí do hospital, eu saí depois de 5 dias, em 14 dias eu nem cheguei a entrar na NSS, em 14 dias eu estava trabalhando novamente, e eu lembro que os meus colegas, como eu sofri um acidente perto da empresa, alguns viram o meu carro, o jeito que ficou, alguns ouviram o quão grave foi o meu acidente, e quando eles me viam andar pela empresa, eles vinham, não, peraí, você não era o cara que estava naquele carro destruído? Você não era aquele que a sua vida estava em risco, que aconteceu e que não sabia o que ia acontecer? Como é que você está andando por aqui falando com a gente? E foi uma sensação que eu senti de, nossa, é tão maravilhoso. Chegava a ser difícil de acreditar. Eu lembro que quando Lázaro, que eu mencionei antes, Jesus ressuscita ele, uma das dificuldades do pessoal que era contra Jesus na época, era porque a gente está negando que Jesus é o Messias, a gente está negando que ele é tudo isso que ele está falando, que ele faz, tudo isso que ele está fazendo, mas está ficando difícil, porque agora aquele que estava dentro do túmulo por 4 dias, ele está andando entre nós. Como que a gente vai dizer que ele não é quem ele é? E tem um amigo meu que ele se declara, não sei, faz tempo que eu não converso com ele sobre isso, ateu. Eu lembro que a gente conversava muito sobre a existência de Deus, tudo, e ele era meu chefe na época. Eu lembro que quando eu estava no hospital, você mandou um e-mail para os meus chefes avisando o que tinha acontecido. Uhum. E quando eu voltei a trabalhar, ele mesmo ficou questionando, mas você não estava no hospital? Não tinha acontecido isso? E a gente conversava bastante sobre a minha fé. Eu falei, então, o que mais você quer que eu fale sobre o meu Deus? Eu estou aqui perante você agora falando. E ele falou, eu lembro de chegar no ponto dele, Igor, quando a gente estava falando sobre teoria, sobre coisas do tipo, eu conseguia ficar argumentando com você. Agora eu não tenho mais argumento. Você está aqui. Então, as coisas que nós passamos, elas contribuem não só para que a gente alcance as coisas que a gente quer, para que a gente tenha experiência com Deus, mas para que outros também tenham. O motivo de, às vezes, nós passarmos pela fornalha não é só para o nosso bem, mas pelo bem daqueles que estão vivendo com a gente, que fazem parte da nossa vida. Como foi para vocês que estavam ali comigo nesses 5 dias, vendo esses diagnósticos incertos do médico, tudo, me ver bem em seguida? Vocês conseguiram acreditar fácil? Foi como foi para mim, difícil de realizar, de entender o milagre? Acho que para mim foi um alívio assim muito grande, mas eu também sentia medo ainda de acontecer alguma coisa, principalmente depois quando você voltou a dirigir, eu sentia muito medo ainda de você sofrer outro acidente. Era uma mistura, assim como foi quando eu fiquei sabendo do acidente, uma mistura, como a Kelly falou, um mix, que você não consegue nem entender o que você está sentindo, mas eu senti um alívio muito grande, mas
ao mesmo tempo do alívio, eu ainda sentia medo. Eu senti medo por algum tempo. Eu lembro até que a gente fez uma interdição, eu e seu pai, porque você andava muito rápido. Um detalhe que a gente esqueceu de contar do acidente foi que acertaram a sua traseira. Estava na Ayrton Senna, que é uma pista de alta velocidade, provavelmente a 100, 110 por hora. Então, você, pelo tudo que a gente já constatou do acidente, você não teve culpa do acidente. Mas quando falaram do acidente, eu pensei que você tivesse causado, ou poderia ter causado o acidente, porque você sempre andava muito rápido, você sempre foi assim, prudente até certo ponto, não desrespeitava as leis de trânsito nem nada do tipo, mas andava rápido, passava de faixa para ir para a faixa mais rápido, então constantemente mudando de faixa, da forma que eu também faço. Mas eu pensei a primeira coisa que eu pensei foi que você pudesse estar mudando de faixa e tinha um carro no seu ponto cego e você não viu, e aí o acidente teria se dado daí. Isso foi o que eu imaginei. Depois a gente foi descobrir que você não tinha como você ter tido culpa, porque bateram na sua traseira, né? E aí o carro deu perda total, então foi um acidente grave, até pela questão da velocidade. Então, quando você voltou a dirigir, eu ainda sentia medo de acontecer alguma coisa com você, de ter outro acidente, sei lá. A Kelly tem que falar dela. Não, e para você responder aquela pergunta também, mas você lembra que você falou, você amaldiçoou meu carro, você profetizou sobre o meu carro. Eu tinha comprado um carro, que ele era um carro mais velho, a gente estava juntando dinheiro porque a gente queria comprar um apartamento, e aí eu achei um carro que ele não era muito velho, mas era um carro que não tinha airbag, não tinha as coisas de segurança que a gente estava mais acostumado, e tinha um barulho irritante quando eu pisava no freio, ele fazia um barulho que era condizente com a idade dele. E eu lembro daquele andar com a gente no carro e falar, você não vai ficar muito tempo com esse carro. E quando eu tive um acidente, a gente voltava e falava, tá vendo? Você tem que ficar com sua boca fechada. Olha o que aconteceu. Não tinha nem um mês que a gente estava com o carro não tinha sido nem transferido ainda. E eu vou voltar nisso depois que você pediu isso, para Kelly responder a pergunta. Como que foi para você, Kelly, depois desses 5 dias, de tudo que a gente passou, você me vê bem? Nossa, foi gratificante, né? A gente só consegui agradecer a Deus, porque do jeito que a gente te encontrou e do jeito que a gente viu o carro e ver você saindo daquele hospital, andando bem, conversando, em perfeito, a gente fala, só Deus que explica. É o cuidado de Deus, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é misericordioso e esteve com você o tempo todo, conosco, para nos dar esse apoio, para nos ajudar a vencer esses dias que foram dias difíceis, mas que graças a Deus nós estamos aqui para testemunhar o quanto Ele é bom, quanto Ele foi preciso, cuidou de você em cada detalhe. Eu ia pedir você para que eu queria voltar nisso da precisão de Deus. Fala o que você estava falando do carro. Eu comentei que era um carro antigo e eu lembro que a gente buscando esse carro, um dos motivos que eu comprei esse carro, por mais que ele fosse um carro antigo, ele não era tão antigo, mas eles estavam vendendo ele bem abaixo da tabela. Era uma família que já não utilizava o carro e só queriam se livrar dele, então venderam abaixo da tabela. Eu tinha o seguro, mas conta o que você estava contando do... Então, a gente tinha feito o seguro, né? A gente estava com o carro há uns 20 dias, mais ou menos. E ainda nem tinha transferido o carro para o nosso nome. A gente tinha o acidente foi na terça, eu tinha agendamento no Detran na sexta para transferir. E o carro estava no nome do antigo dono ainda, quando a gente teve o acidente, deu perda total. E aí eu fiquei preocupada em relação ao seguro, se ia cobrir, o carro não estava no nosso nome ainda, enfim. E o seguro, era essa parte que eu queria que falasse? Uhum. E o seguro foi muito rápido, assim, quando eu dei entrada no seguro, ele ainda estava no hospital, porque a gente precisava do laudo, tudo. Então, a gente começou a mexer com isso, seu pai me ajudou quando eu estava no hospital ainda, e pouco tempo depois o seguro pagou o valor da tabela FIP, assim, rápido na nossa conta. A gente tinha pagado uma parcela só do seguro, e eles pagaram o carro todo, e ainda a gente até acabou ganhando em cima disso, porque a gente tinha comprado o carro abaixo da tabela,
acho que razoavelmente abaixo da tabela. E quando o seguro pagou, ele pagou o valor da tabela. Então a gente ainda conseguiu dinheiro em cima disso. Você vê como Deus, como você falou, né, ele cuida dos Do detalhes. Ele não... Estava falando isso para Camila. Uma vez a gente fez um mergulho e era num lugar onde tem a baleia tubarão. Tubarão-baleia. Tubarão-baleia. E é um peixe assim, ele tem, eu acho que eu vi que tem, a menor tem 15 metros, é gigante. E você olha, é preta, e ela tem umas bolinhas brancas nela. Assim, mas olha que Deus incrível, que Deus detalhista. Ele não só fez esse peixe gigante, forte, bonito, mas ele colocou bolinha, ele pintou a cada bolinha no detalhe. Assim, um Deus que faz isso, eu posso confiar que ele vai cuidar da minha vida no detalhe. Eu posso confiar de que quando acontecer algo comigo, ele vai proteger a minha saúde, ele vai proteger as minhas finanças, ele vai proteger a minha família, ele vai fazer o melhor por mim. Porque eu não estou falando, eu às vezes vou tentar fazer alguma coisa e vai ficar algo faltando. Não vai ser perfeito. Com ele, não. Ele é perfeito e ele atua no detalhe. Ele age naquilo que a gente nem tem a capacidade de entender. E eu tinha mencionado que o que o médico me disse, né, foi difícil para eu entender tudo o que estava acontecendo e como eu estava bem. Eu voltei no médico algumas vezes para ele me acompanhar, e eu lembro dele, foi essa conversa que eu tive com o médico. Ele olhou, pegou o meu exame, eu não tinha aberto o exame, eu não gosto de abrir exame antes que eu não entendo, mais me assusta do que me ajuda. Quando ele abriu o exame, ele leu alguma coisa que dizia sequelas e que não sei o quê, e aquilo já nos assustou. Eu falei, não, pera, esse era o resultado esperado, porque o seu cérebro sofreu um trauma e gerou no processo de cura cicatrizes. E essas são cicatrizes que você vai levar para o resto da sua vida. Mas essas cicatrizes, toda vez que você precisar fazer uma ressonância, elas são motivos de agradecer aquele que você acredita. Porque pessoas que carregam as mesmas cicatrizes que você vegetam, nunca mais voltam a andar, nunca mais voltam a falar. E eu não consigo explicar por que você está andando e por que você está falando na minha frente. E esse é o Deus que nós seguimos. É um Deus que médicos não conseguem explicar, a gente não consegue entender. Eu mencionei que a única oração que eu consegui fazer enquanto eu estava em dor era: Deus, se o Senhor ainda tiver alguma adoração para sair dos meus lábios, eu sei que o Senhor vai me levantar. E quando eu saí do hospital, eu saí e falei, então Deus tem alguma coisa que Ele precisa que eu faça para Ele. Eu comecei a ficar fissurado buscando isso. Eu lembro que poucos meses depois eu estava em casa e eu senti como se o Espírito Santo me falasse: você entendeu errado. Não é porque eu preciso que você faça algo, é porque eu ainda tenho coisas para cumprir na sua vida que vão fazer você louvar. Então eu passei daquele estado que eu mencionei no começo, que eu estava, Deus, o Senhor já fez muito na minha vida, eu estou tranquilo, de Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Porque se o Senhor me levantou, é porque o Senhor tem coisas maravilhosas e eu não quero perder nenhuma dessas. Eu sei que ainda há muito louvor para ser declarado pelos meus lábios, não porque o Senhor precisa de mim, mas porque o Senhor me ama além do que eu mereço, além do que eu seria capaz de sempre conseguir. E para mim eu levo isso comigo na minha vida, tento me lembrar sempre que eu posso de tudo isso que a gente passou nessa experiência, porque me motiva a confiar em Deus e a buscar viver os planos de Deus para minha vida. Da parte de vocês, para a gente fechar, o que vocês colocam como talvez um pensamento que vocês querem deixar, uma mensagem final para as pessoas que acompanharam a gente hoje? Pode começar, Kelly. Eu acho que é isso. Deus é Deus, Ele está sempre conosco e que nós temos que confiar e saber que Ele cuida de nós, que Ele zela por nós, que Ele é bom o tempo todo. E a bondade de Deus está sempre conosco. E é isso. Dia a dia, todos os momentos, e confiar. Deus, nós estamos aqui porque nós confiamos, porque nós clamamos, porque nós buscamos, fomos persistentes, não paramos no primeiro não que a gente ouviu. Agora não dá, a espera, eu não posso esperar, Ele não pode esperar, entendeu? Deus foi agindo, foi abrindo os caminhos, liberando o que você precisava,
E hoje nós estamos aqui para testemunhar quanto Ele é bom, quanto Ele é misericordioso, quanto Ele é conosco. E é só... E você, Camila? Há algum tempo eu fico com uma frase na minha cabeça que é Deus não permite que algo de ruim aconteça sem que Ele tire um bem maior dessa coisa ruim. Então, não só o seu acidente, mas acho que vale olhar, o nosso olhar para as coisas ruins. Porque o seu acidente foi uma coisa muito ruim, mas Deus nos deu outras coisas boas em cima disso. O carro, o valor do seguro, que a gente lucrou financeiramente em relação a isso, é só um detalhe, mas muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas aconteceram disso, do seu acidente, e acho que vale a pena a gente olhar com os olhos da fé, as coisas, né, as dificuldades, e tentar olhar com o copo meio cheio do que o meio vazio, olhar com positividade para as coisas. Deus nos mostra, às vezes, uns detalhes que Ele está com a gente. Então, quando, naquele momento de aflição, quando na sua carteira eu encontrei aquele bilhete que você tinha escrito há muito tempo, me mostrou ali que Deus estava tomando conta de tudo. Então, era um detalhe achar aquele bilhete na sua carteira, foi um detalhe, mas foi um detalhe que valeu muito para mim, para o seu pai ali que estava do meu lado naquele momento, porque é como se Deus respondesse às nossas orações. Eu estou no controle, eu estou no comando, então confia. E a gente nunca vai perder nada se a gente confiar sempre em Deus. Só uma observação que eu quero fazer. Eu não sei se você deve se lembrar disso, não sei. Passou um tempinho depois do acidente. Você lembra o que você me falou? Fez a sua cara de pau. Ele continuou trabalhando em Guarulhos, eu trabalhando em Jabaquara, estudando no Ipiranga, e eu ficava com o carro a maior parte dos dias da semana. Ele ia de fretado, perdia muito tempo no fretado por conta do trânsito, de Osasco para Guarulhos, e de volta todo dia. E aí, simplesmente, ele falou assim pra mim: eu acho que eu vou tirar a carteira de moto, que eu acho que eu vou comprar uma moto pra ir pra Guarulhos. O que eu fiz? Eu comecei a dar risada, porque eu não tinha passado muito tempo do acidente, eu ainda estava com medo dele dirigir o carro, e ele falou: acho que eu vou comprar uma moto. Você só pode estar brincando. Pior que era brincadeira mesmo, eu tava te pilhando. Tá, e aí você depois falou pro seu pai, o seu pai falou... Eu dei risada na hora que você me contou. O seu pai fechou a cara e falou: não vai, não vai. Tá doido? Eu saí provocando 1 a 1 que eu podia não vou comprar moto. Eu quero ler um versículo para a gente terminar, que é um versículo que está em Efésios 3, o versículo número 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse versículo tem estado comigo por acho que quase 1 ano na minha mente constantemente, porque ele ressalta que Deus ele é capaz de fazer não simplesmente aquilo que nós pedimos ou aquilo que a gente sonha. Ele vai infinitamente mais daquilo que a gente é capaz de pedir ou desejar. Então, essa é a grandiosidade do nosso Deus. Quando nós permitimos com que Ele tome conta das nossas vidas, a gente vai viver não só aquilo que a gente consegue pensar. Quando você submete a sua vida a Deus, se você consegue pensar em algo, é pouco, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. A minha vida é um testemunho disso. Deus, como a Camila falou, Ele não causou o acidente sobre a minha vida, mas Ele utilizou desse acidente para me abençoar. Então eu convido cada uma das pessoas que estão assistindo com a gente, eu já agradeço a participação de todo mundo, tem a nossa família, amigos deixando comentários, aí eu agradeço a todos vocês e convido e deixo como principal a busca disso. Se alicerce em Deus, se submeta a Deus, porque Ele é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue pensar ou pedir. Eu agradeço a todos pela participação, Camila, Kelly, e uma boa noite. Em breve nós estaremos de volta, se Deus permitir. Obrigada pelo convite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.